Bom, pessoal, hoje então a gente vai tratar de como encontrar soluções para equações, né? Eu coloquei aqui de ordens superiores, mas lembrando que a gente está trabalhando com equações, vou chamar aqui a n, dny, dxn, né? Equações diferenciais lineares, homogêneas, a coeficientes constantes, tá? Mais a1 dy dx mais a0y igual a zero, né? Então, bom, esses a's aqui são todos números reais. Tá? Então, a gente está trabalhando com uma equação linear homogênea de ordem n a coeficientes constantes, tá? Bom, aqui, claro, a gente viu que quando n é igual a 2, né, a gente escreveu a equação dessa forma aqui, a y duas linhas, mais by linha, mais cy igual a zero. Né? Então, a gente encontrou as soluções aqui através da equação auxiliar. A equação auxiliar é an quadrado mais bn mais c igual a zero, né? E aí, bom, os valores de n, tal que e elevado a mx, são soluções disso aqui, né? São, bom, a gente estudou, quando esse polinômio de grau 2 tem duas raízes distintas, a gente tem as soluções y1 e m1x, vou colocar aqui m1, m2, e a segunda solução, y2, é e elevado a e m2x. Que é o m1. Bom, se a gente tem raízes iguais, o que acontece? Primeira solução iguais a m é e, vou chamar m1, tá? m1x, bom, e a outra raiz a gente multiplica por x, né? A gente viu pelo método de redução de ordem. m1x, essas soluções são linearmente independentes. E o terceiro caso, se a gente tem raízes complexas conjugadas, né? m igual a alfa mais beta i, m1, e o m2, alfa menos beta i. Então, a solução y1 é e elevado a alfa x cosseno beta x, e a y2, né? Certo que eu estou pegando um conjunto de soluções linearmente independentes, e elevado a alfa x seno de beta x. Então, essas duas funções formam conjunto fundamental. Tá? Bom, e agora, se a gente está com uma equação desse tipo, se n maior ou igual que 3, então, bom, essa equação aqui, linear, homogênea, a coeficiente constante, a gente pode usar o mesmo tipo de argumento, né? Bom, o que seria isso? Testar, né, quando que y elevado a mx é solução vou colocar aqui asterisco, tá? Bom, a conta aqui vai ser a mesma, tá? Bom, isso aqui vai ser solução, a gente vai chegar no polinômio a n elevado a n, mais a1 m mais a0 igual a zero. Ou seja, para que isso aqui seja uma solução, o m tem que ser raiz desse polinômio. É o mesmo argumento, tá? Vocês vão ver que aqui aplica a mesma coisa. Bom, e aí eu vou de novo. Aí a gente tem um problema de raízes, né? Aqui, como eu estou, no caso, mais geral, não dá para colocar todo tipo de raízes, né? Mas, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui, ó.
vou colocar aqui, ó, e elevado a mx, y, isso aqui, é solução de asterisco, C só C, m é raiz desse polinômio aqui, 2 asteriscos. Raiz de 2 asteriscos, tá? Bom, aí o que acontece? Claro que se ele tem todas as raízes distintas, vou falar só alguns casos aqui, tá? Mas depois a gente vai trabalhar exemplos, só para ficar mais claro. Então, ó, primeiro, né, se as raízes são todas distintas, ou seja, você tem n raízes reais e distintas, né? Então, eu tenho aqui, digamos, m1 até mn, n raízes reais distintas. Então, claro, a solução fundamental, ela é a combinação da exponencial, m1 de x, mais c2 e m2 de x, mais cn e mn de x. Caso mais simples. Bom, se eu tenho uma raiz com multiplicidade k, vou colocar aqui, ó, se m1 é uma raiz de multiplicidade k, então, bom, combinação, ou a soma, vou chamar assim, chamar aqui, C1 e M1x mais C2x e M2x, opa, M1, né? Mais CN, perdão, CN não, CK, né? Pensando em K. CK, x elevado a k menos 1 e m1x. Então, essa soma faz parte da solução geral. Tá? Por quê? Bom, da mesma forma que a gente viu lá, quando ela tem duas raízes iguais, a segunda solução aqui precisa multiplicar por x, tá? E a ideia é essa, se ela é uma raiz de multiplicidade 3, eu preciso da terceira solução, eu vou multiplicar a segunda solução por x. Se eu preciso de uma multiplicidade 4, vou multiplicar a terceira solução por x, né? Então vai ficar x ao cubo, tá? Então se eu tenho uma raiz que tem multiplicidade k, então aqui, ó, x elevado a 0, x elevado a 1 até x elevado a k menos 1, eu tenho as k soluções linearmente independentes, tá? Então ela faz parte, por quê? Porque ela pode ter mais soluções. Eu não falei que ela só tem soluções de multiplicidade k, todas as raízes são em 1, né? O k aqui é menor ou igual que n, né? Pode ser que seja menor. E aí essa soma aqui, ela tem que fazer parte. Mas a ideia sempre que você tem que uma raiz ela tem multiplicidade maior que 1, vai aparecer o x multiplicando aqui, tá? Até mesmo se for complexo. A gente vai ver isso depois, tá? No exemplo aqui. Vamos ver os exemplos. Eu coloquei esses dois aqui, mas, por exemplo, se eu vou até colocar aqui no complexo, ó. Vamos colocar aqui. Vou colocar uma terceira situação. Se M1 ele for da forma, é uma raiz de multiplicidade K, né? Bom, aqui eu não estou dizendo, né, se ela é complexa. Vou colocar raiz real, tá? Só para ficar mais claro.
que é o jeito que eu escrevi aqui para a raiz real, né? Agora, se o M1 for complexa, é uma raiz de multiplicidade. Vou colocar aqui 3, só tipo de exemplo, tá? Então, bom, a conjugada dela também é menos i beta, também é de multiplicidade três, né? Porque se eu tenho que esse aqui é raiz, o conjugado também é raiz, né? Então, se eu divido pelo polinômio x menos essa raiz vezes essa, né? Vai ficar x quadrado menos o produto aqui, vai dar o módulo ao quadrado. Então, o que sobra, esse aqui vai dividir. Se esse aqui divide, esse aqui também divide. Tá? Então, essas, mesmo complexo, no caso complexo, sempre que esse aqui dividir o polinômio, se ele for raiz, esse aqui também vai ser complexo, polinômio com coeficientes reais, tá? Bom, aí o termo, né? A soma, deixa eu colocar aqui, vai ficar então C1, então a primeira, vamos dizer que ela é multiplicidade 3, né? Então vai ficar C1 E alfa x, vou até colocar entre parênteses, não, perdão. Não vou poder pôr entre parênteses, que soma de C2 é multiplicando. O E alfa x eu posso, né? Então, E alfa x que multiplica C1 cosseno beta x mais C2 seno beta x. Então, esse aqui é da multiplicidade 1. Mas, bom, da segunda raiz aparece o x multiplicando. X E alfa x C1 cosseno beta x mais C2 seno beta x. Como ela é multiplicidade 3, tem que vir até quadrado, x quadrado. Então, a hora que eu multipliquei essa aqui por x, essa com essa é linearmente independente. A hora que eu multiplico essa por x quadrado, bom, essa não vai ser combinação linear dessas duas. Tá? C1 cosseno beta x mais C2 seno beta x. Então, essa soma aqui faz parte da solução geral. Desculpa, eu coloquei seno C2, né? Que tem que ser C3, são outras constantes, né? C4, C5 e C6. São outras constantes porque são outras soluções. Faz parte da solução geral. Tá? Não estou dizendo que a solução geral é dada por isso aqui, mas essa soma aqui ela faz parte. Tá? Vamos ver aqui dois exemplos. Vocês vão ver que não é difícil. Né? O mais difícil aqui é encontrar a raiz do polinômio. Bom, exemplo 1. Determine a solução geral de, deixa eu só pegar a equação aqui, y3' mais 3y2' menos 4y igual a 0. Tá? Então, vamos encontrar a solução geral desse aqui. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer, deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Resolver a solução. Então, a gente precisa encontrar a equação auxiliar. Equação auxiliar é a equação aqui, no caso, cúbica, né? A gente encontra as raízes dela. Então, bom, aqui a derivada de terceira ordem é meu cubo. Mais 3, derivada de segunda ordem, m quadrado, menos 4. Bom, aqui a derivada de ordem 0, m elevado a 0, igual a 0. Bom, estou com uma equação de terceiro grau.
Preciso encontrar as raízes. Bom, aqui, claro, essa aqui é fácil de ver, mas e se eu não sei, né? Eu não sei chutar uma raiz aqui? Como que a gente usa o método? A gente usa o método das raízes racionais. Né? Bom, o que significa isso? P sobre Q, melhor, né? P e Q inteiros, né? P sobre Q racional. P sobre Q é raiz. Isso aqui só vale para polinômios com coeficientes inteiros, tá? P sobre Q é raiz de, vou chamar aqui triângulo, C somente C, o P divide o termo independente, menos 4, e o Q divide o coeficiente dominante, 1. Né? Ou seja, o de cima tem que dividir o termo independente e o de baixo o coeficiente dominante. Tá? Então, bom, vamos ver quem são as possíveis soluções. Né? Às vezes, pode ser que ela só tenha um polinômio cúbico, ela pode ter uma raiz real e duas complexas, né? Ou 3 raízes reais. Né? Observe que o polinômio de grau ímpar ele sempre tem uma raiz real. Pode ser que ela não seja racional. Né? Mas ele sempre tem uma raiz real. Por quê? Porque se ela tiver uma complexa, o conjugado também é raiz. Né? Então, se não tivesse raiz real, obrigatoriamente eu teria raízes aos pares aqui. Então, o polinômio teria que ter grau par. Bom, então, as possibilidades de P. Quais são? Bom, os divisores de menos 4 é mais ou menos 1, isso vai ser sempre, né? Mais ou menos 1 divide todos, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. E as possibilidades de Q são mais ou menos 1, né? Isso aqui não tem muita... Os divisores de 1 é só 1 e o menos 1. Logo, P sobre Q, as possibilidades desse quociente são, bom, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Né? Ou seja, porque a combinação desse com esse vai gerar só 1 e menos 1. Tá? Bom, então, só testar. 1 ao cubo mais 3 vezes 1 menos 4. Bom, isso aqui dá 0. 1 é raiz. Aqui, né, a gente já pode vir aqui e dividir esse polinômio aqui por n menos 1. Tá? Ou sair testando. Claro que grau 3, aqui às vezes, né, embora aqui eu tenha poucas possibilidades, né? Mas se eu tiver grau maior, a ideia é testar e encontrar o máximo de raízes possíveis para poder baixar o grau disso aqui. Tá? Bom, vamos ver o menos 1. Menos 1 ao cubo. Depois vai ficar mais 3 menos 4. Bom, isso aqui dá o quê? Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 menos 4 menos 5, mais 3 menos 2. Depois, 2 ao cubo mais 3 vezes 4 menos 4. Isso aqui dá 2 ao cubo dá 8. Opa! Isso, né? 2 ao cubo dá 8, mais 12 dá 20, menos 4, 16. Então também não é raiz. Vamos testar o menos 2, então vai ficar menos 2 ao cubo. Certo? Uma conta. Isso, mais 3 vezes 4, né, que é menos 2 ao quadrado, menos 4, isso aqui dá o quê? Menos 2 ao cubo dá 8, 8 mais 12 dá 4, menos 4 dá 0. Então, menos 2 é raiz. Opa, não tem raiz. Tá? Bom, vou testar o 4. 4 ao cubo mais 3 vezes 4 ao quadrado é 16 menos 4. Bom, isso aqui dá um número muito grande, né? Isso aqui é diferente de zero. Né? Ó,
4 ao cubo já é maior que 4, isso aqui é positivo, né? Depois, o último, menos 4, mais 3 vezes 16 menos 4 ao cubo, né? Menos 4. Bom, quanto que dá isso aqui? Menos 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Menos 64, mais 48, então vai ficar menos 12, menos 4, dá menos 16. Bom, então a gente encontrou duas raízes, né? Então, bom, esse aqui é o método para encontrar as raízes racionais, né? Bom, então, vou colocar aqui, ó, vai ficar o polinômio, né? Vou chamar aqui Q de m, né? Igual m menos 1, m mais 2, esse polinômio divide esse aqui, tá? Vamos só calcular aqui esse produto, isso aqui dá o quê? Dá m quadrado, mais 2m menos m, então vai ficar mais m menos 2. Né? Ó, m quadrado, mais 2m menos m, ficou mais m menos 2. Né? Então eu vou dividir, ó. Logo, eu vou dividir o polinômio m ao cubo, mais 3m quadrado, menos 4, por esse aqui, ó, m quadrado, mais m menos 2. Isso aqui dá o quê? Bom, vai dar m menos m ao cubo, mais, menos aqui está em tudo, tá? Se quiser eu até coloco, vou colocar ele aqui bem na frente, né? Mais m quadrado, menos 2m. Né? Então, ó, o que vai dar isso aqui? M ao cubo com m ao cubo cancela. Aqui vai ficar 3m quadrado menos m quadrado, fica 2m quadrado. Depois, aqui, ó, menos com menos dá mais, né? Então vai ficar mais 2m menos 4. Então, quem que eu multiplico aqui? Mais 2. Tá? Observe que eu encontrei todas as raízes. Como o polinômio de grau 3, eu precisava de uma só, né? Aí depois fica mais fácil. Então, o que vai dar aqui? Ó? Vai dar 2m quadrado, vou colocar menos aqui fora. 2m quadrado, mais 2m menos 4. Bom, um menos o outro, isso aqui dá 0. A outra raiz é menos 2. Né? Eu não consegui concluir aqui porque eu não consigo ver a multiplicidade dela pelo método. Eu só consigo dizer se ela é raiz ou não. Né? Então, bom, as raízes aqui, a gente tem aqui, ó, por m1 igual a menos 2, de multiplicidade 2 e m2 igual a 1. Então, bom, solução geral, y igual, então, vamos colocar C1 e elevado a menos 2x mais C2x, né? Observe como ela tem multiplicidade 2, o e elevado a menos 2x tem que aparecer duas vezes, mas elas têm que ser linearmente independentes, né? E elevado a menos 2x mais C3e elevado a x. Essa aqui é a solução geral para a equação de terceira ordem, né? y3' mais 3y duas linhas menos 4y. Tá? Vamos ver mais um aqui. Então, bom, a gente vai ter que calcular a raiz. Isso não tem jeito, né? Aqui eu quis fazer pelo método, né, de procurar raízes racionais. Tá? Bom, vamos ver esse outro aqui. Então, aqui, cada exemplo vai aparecer uma forma diferente de escrever, né? Vai depender das raízes. Então, se eu tiver raízes repetidas, eu vou ter que aparecer com elas ali até a multiplicidade. Né? Observe que a multiplicidade dessa raiz aqui é 2, então vai aparecer duas vezes. Só que eu tenho que aparecer com
funções linearmente independentes. Então, vou multiplicando por x. Então, a primeira não tem o x, a segunda vai ter o x. Se eu tivesse uma terceira, apareceria o x quadrado. Termine a solução geral de d4 y dx4 mais 2d2y dx2 mais y igual a 0. Tá? Bom, sempre, né? Então, aqui a solução primeiro é determinar a equação auxiliar. Tá? Então, observa que aqui a gente fala que é uma receita de bolo, né? Eu vou olhar aqui, bom, eu tenho esse bolo aqui, para eu resolver esse bolo aqui, eu tenho que encontrar a receita dele. A receita é escrever a equação de quarta ordem, de quarto grau, né? Então, determinar a equação auxiliar. Bom, como que a gente faz isso? Ordem 4, m à quarta, mais 2m quadrado mais 1 igual a 0. Ah, mas aqui, se eu não sei calcular isso. Se vocês forem testar, realmente, isso aqui não tem raiz racional, tá? Vocês não vão conseguir por aí. Mas, essa expressão aqui, ó, ela é m quadrado mais 1 ao quadrado igual a 0. Ah, mas como que eu enxergo isso? Bom, se eu chamar aqui, por exemplo, o p de m quadrado, eu vou ter lá p quadrado mais 2p mais 1 igual a 0. Isso é um quadrado perfeito. Tá? Então, essa não é difícil de enxergar, né? Então, bom, observa que as raízes aqui vão ter multiplicidade 2. Por quê? Elas são complexas conjugadas. Né, ó? Isso implica o quê? Que m quadrado igual a menos 1. Então, quais são? O m igual a mais ou menos raiz de menos 1, que é mais ou menos i. Tá? São as complexas conjugadas. Né? Ou, se pensar, qual número que eleva ao quadrado a menos 1 é o i. Né? E aí, eu tenho as duas raízes mais ou menos. Por quê? Porque eu tenho duas raízes, uma é imaginária, pensa que eu tenho que girar π para obter a outra. Né? Se uma é i, a hora que eu giro π, a outra é menos i. Lembra que a defasagem das raízes, eu pego 360 e divido pelo índice da raiz. Se é uma raiz 2, então se eu pego uma aqui, eu rodo π, eu vou ter a outra. Se fosse raiz cúbica, eu pego ali, rodo 120, depois rodo mais 120. Para terras. Lembra dessa questão para a raiz, né? Raiz de número complexo. Então, bom. Logo, vamos colocar aqui, ó. M igual a mais ou menos i são raízes de multiplicidade 2. Cada uma delas, né? Multiplicidade 2. Lembra que é uma raiz o quê? Complexa. Então, solução geral é y igual. Bom, o alfa aqui é 0, né? Porque não tem nenhuma parte real aqui, é 0. E elevado a 0x é e elevado a 0, que é 1. Então, vai ficar o quê? C1 cosseno beta x. Bom, o que multiplica o i aqui é o 1. Então, é cosseno x mais C2 seno x. Então, essa aqui eu peguei da primeira raiz. Mas, agora, bom, o i, ele é uma raiz de multiplicidade 2. Então, tem que aparecer isso aqui de novo. Porém, a solução que eu preciso tem que ser linearmente independente. Então, vou multiplicar por x aqui e aqui. Então, eu tenho C3 cosseno... Opa, faltou o x. Falei de multiplicar e não multipliquei, né? C3 x cosseno x mais, vou colocar aqui embaixo, C4x seno
x. Essa aqui que é a solução geral. Tá? Então, se eu tivesse multiplicidade 3, ia aparecer o x², mais um termo aqui com x², cosseno, x² seno. Tá? Então, essa aqui é a ideia. A menos da multiplicidade das raízes, né? Eu vou aparecendo com as soluções da mesma forma que a gente fez no caso da equação de segunda ordem. Ok?